aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu quero compartilhar com você uma breve palavra. Por que as pessoas desistem de lutar? Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, Hebreus capítulo 10, verso 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. No verso 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia! Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, preste bem atenção. Antes de falar sobre o tema dessa palavra, por que as pessoas desistem, eu gostaria de dizer algo sobre por que você não deve desistir. Os obstáculos são uma parte intrínseca da vida. Enquanto vivos, enfrentaremos lutas. Quando uma termina, outra inicia. Só existe uma maneira de vencê-los, é enfrentando-os. Infelizmente, muitas pessoas não querem enfrentar os desafios da vida. Elas preferem empurrar os contratempos com a barriga, deixando os apuros para mais tarde, como se as dificuldades se resolvessem sozinhas. Na verdade, os problemas têm a tendência de se avolumarem com o passar do tempo, de tornarem-se pior, caso não os enfrentemos. Obstáculos são algumas coisas aterradoras a princípio, mas que se tornam pequenas à medida que nós as enfrentamos. Os obstáculos podem ser apenas pedras no caminho, das quais nos desviamos ou usamos como alicerce para a vitória. Ou podem ser coisas intransponíveis que nos abatem e derrotam. Compreendê-las e aceitá-las como normais é crucial para vencê-las. Não se abata, enfrente os obstáculos. Você não pode mudar o seu passado, mas as páginas do seu futuro estão em branco. Escreva-as com tinta da vitória. Você não nasceu para desistir, você nasceu para ser vencedor. Vamos entender melhor isso olhando para a criação do homem. A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando olhamos para Deus, enxergamos um Deus que avança rumo aos seus alvos e aos seus objetivos. Deus nunca desiste. Agora, se somos semelhantes a Ele, não devemos desistir de nossos sonhos, dos nossos objetivos. Persiga os seus alvos até alcançá-los. Você foi criado para vencê-lo. Por que, pastor, as pessoas desistem? Primeira coisa, porque confiam e depositam alta expectativa em homens. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne do seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como um arbusto no ermo, não verás prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Jeremias 17, versos 5 e 6. Veja que Jeremias não está dizendo que não podemos depositar confiança no homem. O que ele está ensinando é que não devemos nos estribar ao extremo, ou seja, depositar toda a nossa confiança em homens. Criar expectativas altas demais no homem pode trazer desapontamentos e tristeza profunda, nos levando à desistência. Pois só o Senhor é digno de receber a nossa confiança. Ele jamais falhará.
nunca nos desapontará. Os homens são falhos, e se criamos expectativas nesses, certamente estaremos sujeitos à maldição. Se você, como eu, se enquadra dentro de alguma dessas características, você deve sofrer muito. Como diz o pastor, você é maldito por iniciativa própria. Não fique apavorado com isso, pois essa é uma tendência natural do ser humano. Além de desistirmos, queremos o exemplo de Adão, sempre arrumar um culpado para as nossas frustrações. Quando Jesus for o nosso anseio, a nossa resposta cessará toda desistência. A Bíblia diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim. João 13:1. Porque a sua confiança e esperança estava no Senhor. No mesmo capítulo 13 de João, o texto diz que Jesus sabia que iria para o Pai. Por isso, prosseguiu rumo ao alvo. Onde está o seu alvo? Muitas pessoas não conseguem esperar o tempo de Deus. No livro de Eclesiastes, diz que há tempo certo para todas as coisas. Estamos vivendo um tempo onde tudo tem que ser agora. As pessoas estão tão desesperadas em busca de respostas para os seus problemas. Isso pode ser traduzido como ansiedade. Devemos seguir o conselho de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, pelas ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A maneira de não se preocupar com nada é orar sobre tudo. E não somente orar, mas orar em gratidão. Veja que Paulo enfatiza as ações de graças como meio de se alcançar a resposta de Deus. Alguém disse: a culpa preocupa com o passado, a preocupação pensa no futuro, o contentamento e a gratidão se deleita no presente. Filipenses 4:4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E a resposta aqui não nos fala de termos nossos problemas resolvidos, mas de recebermos graça e paz para continuarmos caminhando. O próprio apóstolo Paulo, em meio a uma situação de aflição, orou 3 vezes para que o Senhor o livrasse de um espinho na carne. A resposta de Deus foi: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Se você está ansioso, achando que Deus está demorando, descanse no Senhor, pois Ele não se retarda as suas promessas, ainda que alguns a tempo tardia. 2 Pedro 3:9. Brevemente diremos como o salmista Davi: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, verso 1. Vamos aprender de Jesus que basta cada dia o seu próprio mal. Já temos problemas demais para resolver nesse dia de hoje. O amanhã pertence a Deus. Ninguém pode mudar isso. Hoje Deus está provendo um novo escape. Amanhã não será diferente. Vivamos um dia de cada vez. O fio de se viver um dia de cada vez é todo ele tecido na fábrica das Escrituras. Deus providenciou o maná para os israelitas diariamente. As misericórdias do nosso Pai Celeste são novas a cada manhã. O Senhor Jesus nos ensinou seus seguidores a pedirem pão diário e a recusarem preocupar com o amanhã. É uma lição que parece que aprendemos com dificuldade, mas que detém a chave para a vida e paz. Quando enfrentamos uma situação que parece esmagar-nos, pode ser impelidos para o desespero, interrogando-nos sobre como sairemos daquilo. Mas as palavras de consolo e encorajamento de Deus lembram-nos que Ele, de dia e de noite, nos carrega de benefícios. Bendito seja o Senhor, que de dia a dia leva a nossa carga. Pão diário, luz diária, força diária. Quando o amanhecer aparecer demasiadamente longo para suportar, Deus nos lembrará para confiarmos nele um dia de cada vez.
A fé termina onde começa a preocupação. E a preocupação termina onde começa a fé. Por que é mais difícil? Por que é mais fácil desistir do que pagar o preço da conquista? Precisamos entender que há uma etiqueta de preço em tudo que queremos conquistar. O preço normalmente envolve dinheiro, tempo, energia, prazer, sono, relacionamentos. O preço, outras vezes, é a pressão, a crítica, o isolamento, a dor ou o sacrifício financeiro. A maioria das pessoas procura portas largas e caminho largo, porque não desejam pagar o preço ou imaginam totalmente que existe algo sem um preço. Como Jesus, não temos como barganhar o preço da vitória. Você tem o mesmo tempo que qualquer um. Então, pague o preço de fazer o máximo com ele. O que você pode alcançar depende do preço que você está disposto a pagar. Até onde você está disposto a ir para conseguir os seus objetivos? Veja que quando o povo hebreu, recém-saído do Egito, diante do desafio de atravessar o Mar Vermelho, desanimou e pensou em voltar para trás. A direção de Deus para o povo cansado e desanimado foi a seguinte: por que clamas a mim? Dizes aos filhos de Israel que marche. Êxodo capítulo 14, verso 15. Toda vez que o diabo diz a alguém, é o fim, ali na verdade era o começo dos melhores dias, das maiores vitórias. O sofrimento não é o fim, mas é o começo para todos aqueles que creem. Talvez você está me ouvindo através desse canal, pensando em desistir por causa das suas lutas. Deixe-me dizer algo sobre isso. Saiba que o período mais escuro e sombrio da noite é o que antecede o alvorecer, o amanhecer. Talvez você esteja envolto na mais densa escuridão. Talvez a sua vida esteja coberta de trevas. Todavia, lembre-se que o sol da justiça está brilhando e a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando ainda mais e mais até o dia ser perfeito. Provérbios capítulo 4, verso 18. As últimas palavras de Jesus não foram no Getsêmani, quando ele disse: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou na cruz, quando a humanidade de Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? As últimas palavras de Jesus, como homem, foi: está consumado. Glória a Deus, ele não desistiu de nós. Ele foi obediente ao Pai até a sua morte e morte de cruz. Não desista. Nessa hora, eu quero orar por você que está me ouvindo, porque Deus vai fazer de você um grande vencedor. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, eu oro nessa hora por todas as pessoas que estão me ouvindo através desse canal, que estão passando por lutas, por tribulações, estão pensando em desistir, mas ao ouvir essa palavra, o seu coração se encheu de fé, se encheu de vida, e eles vão até o final, porque o seu alvo é Cristo, e Ele vai nos dar a vitória. Livra-nos da derrota, livra-nos do fracasso, livra-nos da pobreza, da miséria, livra-nos de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, por favor, nos ajude a divulgar para que mais e mais pessoas não desistam, mas sejam alcançadas. Se você quer ser um investidor do nosso ministério, fale comigo. Eu vou te dar o número da conta, o Pix, para que você possa fazer uma oferta generosa no nosso ministério. Nós ajudamos pessoas a ter um encontro com o Senhor e também entregamos cestas básicas para aqueles que nada têm. Ou seja, toda semeadura vai ter colheita. E a palavra de Deus diz que a alma generosa prosperará. Me invista no nosso ministério e tenha uma colheita sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Amém?